Então, nenhum território da Ucrânia pode ficar livre do controle russo. Tem que estar sob controle. Agora a questão é, que tipo de controle? Existem vários cenários diferentes. O que o Putin disse foi, como todo mundo sabe, o programa mínimo da Rússia. 4 províncias, mais a Crimeia, mais a neutralidade. Isso foi possível por um bom tempo, mas não é mais. Este ano, 2026, vai ser lembrado como o ano em que essa possibilidade desapareceu. Ela foi simplesmente. Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Hoje eu estou muito feliz em receber de volta um grande amigo do nosso programa, o Dr. Vladimir Brovkin. O Vladimir foi professor em Harvard, é um autor prolífico e comentarista político. Você pode encontrar os vídeos e os comentários dele no canal do YouTube History and Politics with Dr. Brovkin e também no novo Substack dele. Eu vou deixar os 2 links na descrição aqui embaixo. Vladimir, bem-vindo de volta ao programa. É ótimo ver você de novo. Obrigado, Lena. É sempre um prazer participar do seu programa. É sempre um prazer ter a oportunidade de conversar e também discutir os acontecimentos atuais com você. A última cúpula da OTAN aconteceu em meio à guerra em andamento na Ucrânia, à nova instabilidade no Oriente Médio, ao aumento das pressões econômicas em toda a Europa e a uma clara incerteza sobre a política externa dos Estados Unidos sob Donald Trump. Ninguém realmente sabe o que está acontecendo. E eu gostaria de entender como esses acontecimentos se conectam e o que eles podem significar para o futuro da ordem internacional e, mais especificamente, para o futuro da guerra na Ucrânia. Na sua opinião, qual foi o resultado mais importante dessa última cúpula da OTAN? Ela mudou de forma fundamental a estratégia da aliança em relação à Ucrânia? Ou foi basicamente uma reafirmação das políticas já existentes, só que turbinada? Sim, a segunda opção é mais verdadeira, mas eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. E como você sabe, eu sou historiador da União Soviética. Fui professor de História Soviética, História da Rússia do século XX. E um dos aspectos centrais da história soviética era a falsificação. Uma espécie de realidade inventada que todos deviam acreditar, que tudo é maravilhoso, que o partido está guiando as massas rumo a um futuro brilhante, que tudo está sempre bem e melhorando o tempo todo. Essa era a imagem idealizada soviética. Enquanto eu assistia a essa chamada cúpula da OTAN, não conseguia evitar a sensação de que aquilo era muito soviético. Tudo é maravilhoso, todo mundo é amigo. Ah, que sujeito bacana. Tapinhas nas costas, sabe? Trump com Zelensky, ou Trump com Erdogan. A realidade dessa relação é muito mais complexa. E com certeza não é só no nível de uma boa camaradagem. Em outras palavras, resumindo, eu acho que isso é uma cúpula falsa, ou pelo menos falsa no sentido de uma unidade apenas de aparência. Não existe unidade. Há contradições sérias e profundas entre todos eles. Entre, por exemplo, os falcões da Europa Ocidental e o Trump, entre todos os europeus em relação a Israel e a ligação de Trump com Israel, sobre a guerra no Irã, da qual eles não querem participar, e o Trump os detesta por isso. Existem muitas outras questões. E toda essa chamada unidade é só uma encenação, atrás da qual dá para tentar entender quem está com quem quer o quê, e aí a gente vê que não há unidade nenhuma. A dinâmica entre o Trump e os líderes europeus foi muito reveladora e, para ser sincero, bastante chocante. Parece que eles estão dispostos a engolir qualquer tipo de humilhação vinda dele e ainda assim sorrir, fingindo que são, sabe, quase melhores amigos diante das câmeras. O Trump repete várias vezes que quer acabar com a guerra na Ucrânia, e esse foi, de certa forma, o tema central da campanha dele quando concorreu à presidência.
Mas agora ele está fornecendo armas para o regime do Zelensky e, na prática, facilitando ataques de longo alcance em território russo ao oferecer inteligência e armamentos por meio de países europeus. Então, será que o Trump agora está alinhado com as elites da União Europeia para lutar, entre aspas, até o último ucraniano? E o que você tem observado sobre essa relação entre o Trump e os líderes europeus? Certo. Agora, no papel, ou melhor, na aparência, na fachada que eles querem mostrar, é como você disse, tá tudo unido. Ele tá fornecendo armas, tá passando informações de inteligência e por aí vai. Mas na prática, ninguém tá fornecendo nada. Não tem arma nenhuma. Cadê os Patriots? Eles simplesmente não existem, ainda mais se a guerra com o Irã voltar. A fila de espera é enorme, e a prioridade não seria para os europeus, nem para os ucranianos, mas sim para o exército dos Estados Unidos, que já está ficando sem esses mísseis Patriot ou qualquer outro tipo de míssil. Então essa era uma ideia que eu tive. Fazer um vídeo dizendo algo como os russos deviam abrir garrafas de champanhe. Porque se o Trump acabar preso numa guerra com o Irã, do ponto de vista geopolítico, isso é ótimo para a Rússia. É o melhor cenário possível, porque o Trump vai gastar todo o tempo, todo o esforço e todas as armas tentando alcançar uma vitória impossível sobre o Irã. Maravilha. Assim, não vai sobrar energia, nem mísseis, nem nada para os europeus ou para os ucranianos. Agora, voltando à relação nos bastidores, o que eu posso afirmar é que os europeus, os mais duros, como a von der Leyen, o Macron e o Merz, detestam o Trump por muitos motivos. Antes de tudo, porque eles são europeus. Eles sentem que precisam ser tratados com respeito e que devem ser consultados. São grandes potências, pelo menos em teoria. E ele está tratando esses países como um chefe da máfia trata seus subordinados, ignorando completamente o que pensam. Veja, essa é uma reunião da OTAN. E o Irã nem faz parte da área de atuação da OTAN. Mesmo assim, ele espera que todos o apoiem só porque decidiu entrar em guerra. Esse não é o jeito de tratar aliados de verdade. Aliados precisam se reunir, conversar como iguais. Não é assim, do tipo, hoje eu decido ir pra guerra e espero que vocês me apoiem. E se você não fizer isso, bem, eu não gosto. Isso não é um tipo de comportamento sério e equilibrado, especialmente para os europeus. Eles gostam de decoro, gostam de polidez. Eles querem manter, sabe, aquele espírito de relações internacionais e diplomacia com um toque aristocrático, como era em épocas passadas. E o Trump não é assim. O máximo que ele faz é te dar um tapinha nas costas, ou sei lá, tocar no ombro do Macron e fazer alguma piada sobre a esposa dele. Ele age como um cara americano simples. Ele devia entender que isso pode funcionar bem com a base dele nos Estados Unidos, mas não funciona com a alta sociedade europeia. Não é assim que se deve se comportar. É isso nesse nível. Agora, em outro nível, se a gente olhar para o sul da Europa, se olharmos para a Espanha hoje, para a Itália, para a Grécia, além de tudo que eu já disse, de que eles detestam o Trump, eles têm os próprios motivos para detestar o Trump. E esses motivos são políticos. Politicamente falando, esses países, especialmente a Espanha, em parte a Itália e todo o sul da Europa, sentem que estão sendo arrastados para uma aliança com criminosos de guerra. Simples assim. Para a Espanha, Israel é um regime criminoso envolvido em assassinatos em massa. E foram eles que iniciaram, dentro da União Europeia, a proibição do fornecimento de armas para Israel. Então essa chamada aliança é uma piada. Que tipo de aliança é essa? Uma parte da aliança quer que os outros digam sim, senhor, e apoiem a guerra. E outra parte diz que essa guerra é um crime de guerra. Ou pelo menos não a do Irã, mas a da Palestina. Além disso, eu ouvi recentemente um discurso do Jean-Luc Mélenchon, que é líder de um grande partido político. Ele é um dos principais candidatos às eleições presidenciais do ano que vem na França. E ele disse que se nós vencermos, ou seja, o partido dele, vamos nos unir à Espanha
para impor sanções a Israel. Então esse é o programa deles. Dá para ver claramente para onde isso está indo. E aí os espanhóis se sentem totalmente ridicularizados pelo Trump, muito magoados e irritados, porque dizem, fomos bons aliados, cumprimos tudo direitinho, e agora o Trump vem e diz coisas ofensivas sobre a Espanha, dizendo até que ela deveria ser expulsa. Insulting things about Spain should be expelled. I don't like the Spanish. We should stop all trade with Spain. Eu não gosto dos espanhóis. A gente devia parar todo o comércio com a Espanha. Em outras palavras, o ponto é, você não pode ter uma opinião diferente da do chefe. Isso não é uma aliança. Não é assim que se trata um aliado de igual para igual. A Espanha é um país grande, é um país importante. Não é Montenegro, que dá para ignorar. Não é a Letônia, com 1 milhão de pessoas. É um grande país europeu, com enorme influência no mundo, na América Latina. E tratar a Espanha desse jeito é infantil, é tolo, é desrespeitoso. Quer dizer, eu poderia continuar com os adjetivos, mas esse é um dos atritos que ninguém comenta na mídia ocidental. Mas dá para sentir, dá para perceber. E se você for lá e procurar no Google o que a imprensa espanhola escreveu sobre a cúpula da OTAN, vai ver o que os espanhóis sentiram. E esse é só um exemplo. Eu poderia continuar. A Turquia, toda essa relação com a Turquia. Os franceses detestam os turcos e o papel deles na OTAN. Aí vem o Trump e diz, o Erdogan é um grande amigo meu. Isso simplesmente não faz sentido. Como assim, amigo? Esse amigo está prestes a entrar em guerra com Israel. Por que não se fala disso abertamente, com seriedade? Qual é o problema entre Israel e a Turquia? Eles não querem tocar nesse assunto, porque o que está em jogo são os palestinos e os assassinatos que estão acontecendo. E o Erdogan ficou do lado dos palestinos. Mas isso, de novo, fica tudo nos bastidores. E todo mundo foca no ele disse que é um cara legal. Isso é ridículo. É um teatro falso. É disso que se trata essa cúpula. Nada de novo. Nenhuma declaração de conteúdo real. Só uma falsa sensação de unidade para sair bem na foto. Eu só quero acrescentar rapidamente ao que você disse sobre essa falsa unidade da OTAN. Eu li recentemente que o ex-comandante supremo aliado na Europa, entre 2009 e 2013, James Stavridis, disse que a OTAN deveria suspender as cúpulas de líderes pelos próximos 2 anos, até que uma nova administração assuma a Casa Branca. Segundo ele, essa estratégia permitiria que os aliados europeus evitassem confrontos desnecessários com Trump e, ao mesmo tempo, preservassem a aliança. Então a gente ouve com frequência que a OTAN está unida, mas há muitas evidências, como você acabou de destacar, que mostram o contrário. Sim, com certeza. Praticamente em todos os níveis. Parece que o propósito da OTAN é se opor à Rússia, porque a Rússia seria uma ameaça. E a forma como os Estados Unidos ou Trump veem isso é que os europeus deveriam comprar armas americanas e se preparar para uma guerra com a Rússia. Quer dizer, isso também é meio absurdo. Por que fariam isso? Eles têm seus próprios tanques, que são muito melhores que os americanos. E se é mesmo uma aliança, então vamos escolher o melhor. Mas não é assim que os americanos querem conversar com os europeus. O melhor tanque é o Leopard, tirando o T-90 russo. Mas eles não querem comprar esse para toda a OTAN. Eles querem aquele trambolho do Abrams, que nem consegue andar direito em terreno russo, como ficou claro na Ucrânia. Agora, sobre os aviões. Não vão ser aviões suecos. Também não vão ser aviões franceses. Não vão ser os F-35, que um dos seus convidados chamou de sucata. Olha, eu não sou engenheiro, então não sei se é sucata ou não. Mas eu sei que ele é muito, muito mais caro do que aviões russos de qualidade equivalente, como o Su-57 e o Su-35, por exemplo. Então, esse tipo de argumento de que a OTAN significa que os europeus compram armas americanas, isso não faz sentido, porque não é baseado em igualdade. É simplesmente empurrar produtos americanos goela abaixo dos outros, sem concorrência justa e sem liberdade real de escolha.
Verdade. Então, a cúpula da OTAN terminou e no dia seguinte, em 9 de julho, eu notei que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse o seguinte, vou citar as palavras dele. Ele disse, nós não vamos mais acreditar no Ocidente quando ele disser que quer soluções negociadas. Essa reserva de boa vontade e esperança se esgotou completamente. Agora, isso pode parecer meio sem graça para os americanos, que estão acostumados com o Trump postando todo tipo de coisa nas redes sociais. Mas o Lavrov é muito cuidadoso na forma como fala. E o mesmo vale para a elite política russa em geral. Então, pode soar contido, mas na verdade é uma declaração muito forte vinda dele. Vladimir, como você interpreta isso? Qual é a sua leitura sobre o que o Lavrov disse e sobre as consequências dessa posição? Olha, eu venho dizendo há mais ou menos 3 semanas que houve uma mudança. E muitos dos seus convidados concordam, e eu concordo com eles concordam comigo, que houve uma mudança na retórica, na postura e no planejamento militar da Rússia. E essa mudança é o seguinte: não existe mais nenhum interesse em chegar a um acordo com o que eles chamam de regime de Zelensky. Isso significa que as propostas de Putin, aquelas que envolviam as 4 províncias, mais a Crimeia, mais uma série de condições de neutralidade, acabaram. Já era. Está encerrado. Aí vem a pergunta, e muita gente que me assiste tem me perguntado isso. Por que o Putin só percebeu isso agora? Ele não via antes que esse era um regime terrorista? Ele não percebia que tudo isso era só conversa vazia? A minha resposta é que o Putin é um homem muito inteligente. Putin is a very clever man. And what he's been doing is simply playing up Trump. O que ele tem feito é simplesmente explorar o Trump pelo que ele é, para alcançar seus objetivos. Deixa eu tentar explicar quais são os objetivos do Putin. O objetivo do Putin não é ter uma frente unida de todos os países ocidentais contra a Rússia. Então, qualquer chance de criar divisões entre eles, de explorar as diferenças e de se aproximar do Trump, deve ser usada ao máximo. É por isso que ele tem convidado Trump para ir a Moscou, tem ido a Anchorage e falado sobre boas relações. Não é que ele não queira isso. Tenho certeza de que ele quer. Tenho certeza de que ele quer boas relações. Mas isso não é possível. E ele não é ingênuo a ponto de achar que é possível quando não é. Então, por que ele faz isso? Essa é a minha resposta, Lena. Eu cheguei a essa ideia ontem. A minha ideia é que o Putin está ganhando tempo. Putin is playing for time. He needs another 2 or 3 months to finish off. Ele precisa de mais 2 ou 3 meses para terminar o trabalho no Donbass, para tomar Kramatorsk e Sloviansk e chegar até as fronteiras do Donbass e das 4 províncias de que ele vinha falando. Algumas pessoas dizem que depois das eleições da Duma, ele vai ter as mãos livres. E o que se espera, com certeza, é uma ofensiva muito mais intensa contra o regime de Zelensky. Ou talvez algo ainda mais dramático. Talvez até uma declaração de guerra e uma mobilização. Porque o que está claro é que a sociedade russa está ficando cansada. Já são 4 anos, agora 4 anos e meio. É preciso acabar com essa guerra. E a única forma de acabar com ela é tomando Kharkov e Odessa. E isso é difícil, porque são cidades com milhões de pessoas. E não dá para... Se fosse diferente, seria muito fácil. Você simplesmente bombardeia sem parar até conquistar. Mas essas são cidades russas, com pessoas russas morando lá. Ele não pode bombardear. A forma de tomar essas cidades é com uma grande concentração de forças, cercando tudo, com uma frente de vários centenas de quilômetros, praticamente dividindo a Ucrânia em 2, passando longe de Kharkiv, uns 100 quilômetros ao redor. Para isso, é preciso um exército enorme e um monte de armas, um monte de recursos. Então, é preciso preparar essa operação. E eles vêm se preparando, porque sabe, na época em que começou a chamada Operação Militar Especial, eram, como um dos seus convidados disse, 200 mil. E depois o Strelkov comentou, em 2023, faz só 2, 3 anos, que ele já tinha dito isso naquela época. E o coitado,
acabou sendo punido por isso. Ele disse que dava para segurar a linha de frente com 500 mil e avançar com 700 mil. Isso foi quase profético. É exatamente o que está acontecendo agora. Eles têm 700 mil e estão avançando, mas de forma lenta. Para realmente avançar, quebrar a linha de frente, chegar até o rio Dnieper, cercar Kharkov e depois seguir para Kiev. E Odessa vai cair como uma maçã madura, bem no final. Porque é preciso cruzar o Dnieper, e isso só é possível quando os russos já estiverem perto de Kiev ou tiverem tomado a cidade. Então, para isso, são necessários centenas de milhares de soldados. E lembra que há um ano, o Putin disse que o objetivo era formar um exército de 1,5 milhão ou 1,6 milhão. Agora, segundo Scott Ritter, eles estão quase lá. E eu acho que é o seguinte: não dá para simplesmente pegar voluntários e pronto. Eles precisam ser treinados, e treinados com tecnologia sofisticada. Não é como o que fazem na Ucrânia, pegar alguém na rua e mandar para a linha de frente em 1 ou 2 semanas. Esse tipo de preparação leva meses. E é isso que eles estão fazendo. Mas eu estou convencido de que a liderança russa chegou à conclusão de que a única forma de calar os europeus é criar uma situação em que não exista nenhum lugar de onde se possa lançar foguetes contra a Rússia. Nenhum. Porque, se fizerem isso a partir da Polônia, vai ter um míssil russo voando de volta. Mas da Ucrânia, eles acham que podem. Pois bem, é preciso ensinar a eles que não podem. E a única maneira de fazer isso é controlar toda a Ucrânia, o país inteiro, tudo sob ocupação russa. Para isso seriam necessários alguns milhões de soldados para ser eficiente. É um território enorme. A Ucrânia é maior que a França. E o Ocidente, eles não pensam nesses termos. A chamada Frente Ocidental da Primeira Guerra Mundial era várias vezes menor do que a linha atual entre a Rússia e a Ucrânia. Eram uns 800 quilômetros, da fronteira da Suíça até o mar. Então é isso. Eles não estão acostumados com distâncias tão grandes como agora. Para ocupar um país desse tamanho, a Rússia precisa de pelo menos 2 milhões de pessoas e de muitas munições, muito material, muita logística, ainda mais agora, na era da guerra com drones. Eu acho que eles estão se preparando para isso, porque está claro que chegar a um acordo com os europeus é impossível, pelo menos com essa liderança atual. Com o Trump, isso só é possível quando ele vê o fato consumado ali no terreno, e aí ele aceita. Parece que ele tem tantos problemas próprios agora, que eu acho que a Ucrânia é a última coisa com que ele precisa se preocupar. Ele está com sérios problemas com o Irã. Sérios mesmo. Não está claro se ele vai ganhar ou perder as eleições, se vai enfrentar um processo de impeachment, se o partido dele vai manter a maioria no Senado. E se não mantiver, sabe, podem até tentar tirá-lo do cargo. Quer dizer, são coisas realmente impressionantes que estão para acontecer. Então ele já tem, digamos, as mãos cheias de preocupações, além do Putin, que ele acha que está fazendo o trabalho dele e quer vencer. E isso é normal, é natural, porque todo mundo quer vencer. Como historiador, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre o seguinte. O Putin disse que a Novorossia é o próximo tipo de objetivo. E, como você mencionou, aquele antigo acordo proposto já está fora de questão. Não vai mais se limitar só àquelas 4 províncias. Então, o que você acha que essa nova abordagem indica em termos do território que a Rússia pretende buscar ou que a Rússia pretende estabelecer como sua zona de proteção? Porque parece que, se sair de Kiev, então, sabe, daqui a 30 anos isso vai ser só uma pausa antes de começar uma nova guerra. Basicamente, para o novo regime ucraniano, apoiado por atores ocidentais, dizer, agora a gente precisa reconquistar, precisamos retomar o Donbass, esse é o nosso território.
Então, tenho certeza de que o Putin vê tudo isso com uma visão de longo prazo e ele quer garantir que, como ele mesmo disse, não vai haver um cessar-fogo. Ele quer uma paz duradoura. Então, qual seria esse novo objetivo em termos de território, e talvez envolvendo Kiev e a região de Kiev, que garantiria uma paz duradoura na Ucrânia e também na Rússia? A resposta é bem simples. Acho que o Medvedev já tinha dado essa resposta, se não me engano, há cerca de um ano. Na época, ele publicou aquele mapa da Ucrânia e foi um grande alvoroço, todo mundo comentando sobre isso. Eu não acho que as fronteiras tenham sido definidas de forma definitiva ainda. Já falo sobre isso em um instante. Mas o ponto mais importante, que o Putin vem repetindo o tempo todo, e com o qual todos na liderança dele concordam, é que a Ucrânia não pode representar uma ameaça à segurança da Rússia. É só isso. Seja qual for a forma que isso assuma, todas as opções precisam atender a esse requisito. Então, se houver, digamos, uma Ucrânia ocidental, ou uma parte além das montanhas dos Cárpatos, que continue independente ou faça parte da OTAN, isso é inaceitável. Por quê? Porque eles poderiam colocar mísseis ali e atacar a Rússia a qualquer momento. Então, nenhum território da Ucrânia poderia ficar livre do controle russo. Tem que estar sob controle. Agora a questão é, que tipo de controle? Existem vários cenários possíveis. O que o Putin disse foi, digamos, o programa mínimo da Rússia. Como todos sabemos, 4 províncias, mais a Crimeia, mais a neutralidade. E isso foi possível por um bom tempo, mas não é mais. Este ano, 2026, vai ser lembrado como o ano em que essa possibilidade acabou. Não existe mais. Em parte, é culpa do Trump, ou da incapacidade dele de levar isso adiante. Em parte, é por causa da postura beligerante dos europeus e da falta de disposição para chegar a um acordo. Então, o próximo objetivo agora seria a Novorossia. E em um dos seus programas, você mesmo falou, sobre onde ficam as fronteiras. Mapas diferentes mostram tipos diferentes de fronteiras. E um dos seus convidados, acho que foi o Larry Johnson, disse algo que seria a interpretação mais maximalista do que é a Novorossia. Isso incluiria, por exemplo, começando por Odessa, Nikolaev, Dnipropetrovsk e Kharkov, depois Sumy, Poltava, Chernigov e talvez até Kiev. Agora, isso deixaria a parte central e a parte ocidental da Ucrânia. Mas o que eu acrescentaria a isso é que, segundo o que o próprio Putin disse, a Rússia não quer uma Ucrânia governada pela Ucrânia bandeirista, pela Ucrânia ocidental. Então, o que o mapa do Medvedev mostrou quando ele publicou é que haveria 3 partes da Ucrânia. Vai haver uma Novorossia que vai se juntar à Rússia e provavelmente com o mesmo cenário das outras 4 províncias, com um plebiscito, com um referendo. Essas são regiões de língua russa, com pessoas que são russas, falam russo e têm sido russas há 200 anos, desde que essas terras foram colonizadas depois de Catarina II. Certo, depois vem a Ucrânia Central. Isso inclui Jitomir, Vinícia e as regiões do centro da Ucrânia, até as montanhas dos Cárpatos. Essas eram as terras que no Império Tsarista eram chamadas de Malorossia. Aliás, eu sempre explico isso, mas talvez seja interessante para os seus ouvintes entenderem o significado de Malorossia. No dicionário está escrito simplesmente Pequena Rússia. Mas, na verdade, não é pequena. Deixa eu dizer uma coisa. Eu gosto de coisas antigas, de mapas antigos, de livros antigos, dessas coisas. Uma vez, comprei um mapa num dos brocantes na França, que vinha de uma tipografia de Sua Majestade Napoleão, imperador da França. O ano era 1805. E o mapa mostrava Petite France, Grande France, Petite Pologne, Grande Pologne, Klein Deutschland, Gross Deutschland, Petite Russie, Grande Russie. Então essa lógica quer dizer que pequeno não significa pequeno. Significa núcleo. É isso que quer dizer. Alemanha Central, Grande Alemanha. França Central, Grande Império Francês. Polônia Central, Grande Polônia, incluindo a Lituânia, a Bielorrússia e as terras ucranianas.
Então, é isso que Pequena Rússia queria dizer. A Rússia original, a Rússia central, a Rus. Small Russia meant original Russia, core Russia, Rus. This is where the Russian principalities. Foi daqui que os principados russos se desenvolveram, a partir do século VIII. Por isso mesmo, o próprio nome Ucrânia vem do polonês. Significa terras na fronteira. Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia. Na verdade, existe uma província na antiga Iugoslávia chamada Krajina, que quer dizer justamente isso, um pedaço de terra, uma região de fronteira. Então, Ucrânia quer dizer na beira de alguma coisa. Na beira de quê? Da Polônia. Essas eram as terras na fronteira da Polônia que se rebelaram contra os católicos e pediram ao czar russo Alexei que as aceitasse na Rússia em 1654. E a partir daí, essa Rússia central passou a fazer parte do Império Russo. Então essas terras vão voltar, mas talvez com um status separado. Will return, but maybe they'll have a separate status. Maybe it would be called Ukrainian Autonomous Republic. Or Talvez seja chamada de República Autônoma da Ucrânia, ou talvez de República Ucraniana, como Belarus, fazendo parte de uma confederação. Eu não sei exatamente o que eles vão decidir, mas não seria idêntica às outras províncias russas. Teria um status separado, e também não formaria um único estado com as terras de bandeira na Ucrânia Ocidental. Tenho certeza de que no Kremlin eles discutem o tempo todo o que fazer com essas regiões. E olha, se o Putin me perguntasse, o que nunca aconteceu, mas se ele perguntasse, eu recomendaria um formato chamado protetorado. É uma palavra francesa, e os franceses usaram esse modelo no Marrocos, onde eu vivi e lecionei. Protetorado significa basicamente que eles têm autonomia nos assuntos locais. they have autonomy in their own local affairs, but they have no foreign policy. They have Mas eles não têm política externa, não têm relações internacionais. A política externa deles é controlada pelo protetor, como a Rússia. Aliás, Cuba tinha esse tipo de status em relação aos Estados Unidos. Era praticamente um protetorado. Eles não podiam ter relações internacionais nem nada sem a aprovação dos Estados Unidos. Era quase como uma colônia, até a Revolução de Castro. Então esse é o modelo. Assim, eles poderiam ter autonomia local. A polícia russa não precisaria se preocupar em administrar o país. Deixaria que eles se administrassem sozinhos. Mas não deveria haver tropas estrangeiras, nem conselheiros estrangeiros, nem mísseis estrangeiros, nem nada vindo de fora. Acho que é disso que talvez precisem. Mas eu não sei o que eles vão decidir. Como eu disse, ainda não me consultaram. As I said, they have not consulted me yet. And they really should. E eles realmente deveriam. A gente vê que o Zelensky continua pedindo mais armas, ajuda financeira e garantias de segurança. Já que você está na Europa, eu queria saber a sua opinião sobre isso também. O chamado Ocidente político, o que a gente chama de Ocidente político, está perto de perceber que essa guerra simplesmente não pode ser vencida. Não importa quantos bilhões de euros e dólares sejam enviados para o Zelensky e que todo esse dinheiro já virou custo perdido? Ou ainda vivem na ilusão de que talvez com reescrever o resultado da Segunda Guerra Mundial? They're going to maybe revise the outcome of World War II. Well, this is a great question, and the answer is. Olha, essa é uma ótima pergunta. E a resposta é que quando a gente observa as complexidades da política europeia, quando vê aquelas reuniões sem fim que eles fazem, sabe, intermináveis mesmo, é um grande mecanismo burocrático. Tem todos esses ministros das relações exteriores, todos esses primeiros ministros, presidentes e líderes políticos. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. A União Europeia tem um orçamento enorme, mas não é infinito. Cada centavo precisa ser justificado. Não é como se você pudesse simplesmente imprimir dinheiro à vontade. Mesmo nos Estados Unidos, onde dizem que o Banco Central é independente, dizem, né? Eu não sei se é mesmo. Mas na Europa, os bancos centrais prestam contas aos seus governos. E cada governo, de forma independente, tem um valor específico que contribui para a União Europeia. E aí eles acabam discutindo sobre isso. Como na França, existe esse debate. A gente contribui mais do que recebe. O valor é definido. Eles não podem manipular isso a ponto de bilhões simplesmente sumirem e ninguém saber para onde foram.
precisa ser aprovado por voto. E isso significa que eles não podem ficar dizendo para sempre: ah, estamos ganhando, então vamos dar mais 2 bilhões de dólares. Não, não podem. Foi com muita dificuldade que chegaram àquele chamado pacote de 90 bilhões em 2 anos. E metade disso veio, na verdade, dos juros sobre o dinheiro russo. Eles disseram algo como: bom, quando a Ucrânia vencer, a Rússia vai pagar reparações. Aí o governo belga perguntou: e se a Rússia não pagar essas reparações? E a resposta foi: então nós vamos ter que pagar. Mas empurraram o problema para frente. Em outras palavras, os parlamentos hoje não precisam votar sobre isso. Então eles ganharam um tempo. Mas isso não pode durar para sempre, porque no ano que vem vão ter eleições na França e depois vão acontecer mudanças na Alemanha. E eles vão ter que prestar contas para os partidos de oposição, que ainda não foram proibidos, e para a imprensa, que ainda existe. Aí vem a pergunta: peraí, cadê os 10 bilhões de dólares que vocês deveriam receber para isso e para aquilo? Esse é o problema do dinheiro. O segundo problema é com as armas. Quando uma empresa fabrica armas, alguém tem que pagar por isso. E paga com o quê? Se é o governo que está pagando, o parlamento precisa aprovar. Agora, dá para liberar um pouquinho aqui, outro ali, 10 bilhões, 100 bilhões. Foi isso que o Macron fez, mas nada realmente sério ou em grande escala. Isso precisa ser justificado. Mesmo a von der Leyen, ela até consegue arrancar uns 10 bilhões de dólares aqui e ali, mas com muita dificuldade. E ainda assim, teria que prestar contas disso ao Parlamento Europeu. Então essa é a maior dificuldade. Quanto mais a guerra se prolonga, mais difícil fica para eles justificarem esse gasto. É por isso que o Macron lançou essa coisa de propaganda, dizendo que a Ucrânia está vencendo. Todo mundo sabe que não está vencendo, mas eles precisam disso para fazer parecer uma coisa meio soviética, como se estivessem construindo socialismo, quando na verdade estão construindo sucata. Todo mundo sabe que é sucata. Todo mundo sabe que é fraco. Pode acender a luz, por favor? E continuar agindo como se estivessem ganhando a guerra. Isso é incrivelmente soviético. Muito interessante. E sim, eu concordo totalmente com isso. Tem um ponto bem interessante que você mencionou lá no começo da conversa sobre o Irã, e eu queria retomar rapidamente esse ponto. Você disse que, na verdade, isso acaba favorecendo a Rússia, por Trump pode ficar envolvido com o Irã por causa, enfim, das petições, basicamente, das armas que estão ficando escassas, e os Estados Unidos não conseguem produzi-las rápido o bastante para abastecer o regime de Kiev. Mas, por outro lado, e eu concordo com você nisso, eu também vejo algumas coisas que poderiam permitir aos Estados Unidos causar um dano maior à Rússia se o Irã caísse, o que é muito, muito improvável, claro. A gente sabe que o Irã tem vantagem estratégica, tem profundidade estratégica e está no controle da situação agora. Mas será que a Rússia realmente gostaria que os Estados Unidos chegassem a uma solução diplomática no caso iraniano, para ter menos problemas nas suas fronteiras? Sim, esse é um assunto enorme. Merece uma discussão séria, mas vou resumir. Eu concordo com quem diz que é impossível derrotar o Irã sem recorrer a bombardeios em massa, matando milhões de pessoas e usando armas nucleares. Fora isso, tudo bem, vamos supor, como Trump diz, que eles queiram destruir todas as instalações de petróleo do Irã. Ok, eles podem fazer isso, é possível. Mas o Irã, em resposta, vai destruir as instalações de petróleo dos Emirados Árabes. Eles também conseguem fazer isso. E mais, esses sheiks árabes não vão ficar só olhando. Eles já estão avaliando se devem continuar apoiando os Estados Unidos ou se é melhor fazer um acordo de paz separado com o Irã. E aí ficam livres. Tudo o que precisam fazer é deixar o Irã cobrar os pedágios e depois podem exportar. E não é para os Estados Unidos. É principalmente para a Ásia e, em parte, para a Europa. Então, sabe, não está claro para que lado eles vão decidir. Mas até agora, ter bases americanas é um problema, porque não ajuda em nada. Só faz você ser bombardeado. Essa é a questão.
Agora, o que os Estados Unidos podem fazer além de bombardear? Bom, dizem que poderiam começar uma operação terrestre e tomar a ilha de Karg. E daí? Operação terrestre para quê? Com que objetivo? Eles vão marchar até Teherã? Isso é impossível. Para isso, seriam necessários 2 milhões de homens e um ponto de partida, o que significa levar todo esse pessoal para os países do Golfo. E aí, para chegar ao Irã, teriam que atravessar o Iraque. In order to go into Iran. And then Iraq had already a land war with the Então, o Iraque já tinha travado uma guerra terrestre com o Irã, e os iranianos resistiram. Eles mantiveram apenas o território do Irã. Então, o que faz os americanos acharem que se levarem 500 mil homens, ou até 2 milhões, conseguiriam avançar numa operação terrestre? Primeiro, eles nem têm 2 milhões de soldados. E é preciso armar, abastecer, levar comida, água, todo tipo de suprimento. Eu não acho que os Estados Unidos tenham tudo isso pronto. Levaria anos para montar essa estrutura. E até lá, o mandato do Trump já teria acabado. Então, do ponto de vista prático, em termos logísticos, uma guerra com o Irã não pode ser vencida. O que eles podem fazer é causar um grande estrago. E os iranianos sabem disso. E estão dispostos a encarar. Eles já fizeram isso na guerra com o Iraque. And they did it with the war with Iran. If you deprive them of oil, what are they going to collapse? No. Se você cortar o fornecimento de petróleo para eles, o que vai acontecer? Eles vão desmoronar? Não, eles já viveram assim antes. Seria difícil, claro, mas eles sabem viver em condições difíceis. E por fim, o ponto principal. A Rússia e a China não podem se dar ao luxo de ver o Irã perder. Em outras palavras, eles sabem que o Irã é meio imprevisível. Quero dizer, eles fazem coisas que, tanto a China quanto a Rússia, são muito cautelosas, especialmente a China. Eles são extremamente cuidadosos, não querem fazer movimentos bruscos, nem provocar os americanos, e por aí vai. Mas no fim das contas, a linha vermelha para os dois é clara. Eles não podem permitir que o regime iraniano comece a desmoronar. Eu não ficaria surpreso se chineses e russos enviassem uma força expedicionária para sustentar o regime. Porque isso faz parte do interesse nacional deles. Absolutamente do interesse nacional. Eles não podem permitir que os Estados Unidos assumam o controle do Irã, do seu petróleo e de todo o Oriente Médio. Então é aí que estamos. É por isso que eu comecei dizendo que, do ponto de vista geopolítico da Rússia, é ótimo que os Estados Unidos queiram, atacar o Irã. Pois bem, que ataquem, gastem seus mísseis e seus porta-aviões podem ser atingidos. Isso seria ótimo. E os mísseis Patriot deles ficariam, meses esperando pelo que a Força Aérea Americana precisa. E aí, a Rússia teria um corredor até o Irã, não só passando pelo Azerbaijão, mas diretamente pelo Mar Cáspio. Poderia enviar qualquer coisa. E o Irã poderia até exportar petróleo pela Rússia e pela ferrovia, que foi bombardeada. And via the railway, which was bombed. But it does have a railway to China. Mas existe uma ferrovia até a China. E, na verdade, são duas ferrovias, além de uma balsa que passa pelo Tajiquistão e pelo Azerbaijão. Eu não acho que os azerbaijanos teriam coragem, com toda essa admiração que têm pelo Trump, de dizer não a trens russos ou iranianos. Porque, se fizerem isso, a Rússia e o Irã poderiam enviar uma força expedicionária e simplesmente tomar o Azerbaijão com facilidade, se fosse necessário, no interesse nacional dos dois países. Eles deixam Aliyev, fingir que pode fazer o que quiser, mas dentro de certos limites. Se houver risco para a sobrevivência do Irã, eles podem muito bem fazer isso. Abrir de vez a fronteira entre o Irã e a Rússia. Mas eu não acho que vai chegar a esse ponto. O Trump também entende esses limites. É uma coisa que ele gosta de mostrar e gritar, o que não é nada presidencial. Fica chamando os outros disso e daquilo. Quer dizer, ele se rebaixa agindo como uma criança desse jeito. Mas no fundo ele sabe. E se não souber, os generais dele são pessoas muito profissionais, muito bem formadas, muito ponderadas. Eles vão dizer para ele: senhor presidente, não dá para fazer isso. A gente não tem os meios, não tem capacidade para isso. É como quando foram falar com o Nixon e disseram: a gente não pode vencer essa guerra, temos que sair dela. É impossível ganhar. Porque aquelas selvas sempre seriam infiltradas e não existe quantidade de bombas capaz de parar a trilha Ho Chi Minh.
A gente tem que admitir que não dá para fazer. E foi o que eles fizeram. Admitiram e foram embora. And they did, and they left. Um ator crucial na região é, claro, a Turquia. A Turquia ocupa uma posição única. É membro da OTAN, mas ao mesmo tempo mantém relações com a Rússia, com a Ucrânia e com vários países do Oriente Médio. E como dizem, o Erdogan é muito habilidoso em sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo. Quando a cúpula da OTAN começou, o Trump disse que aprovava a compra, pela Turquia, dos caças F-35 fabricados nos Estados Unidos. Mas no fim da cúpula, ele já disse que não tinha tanta certeza e que ainda não tinha tomado uma decisão final. Pois bem, a Turquia comprou o sistema de defesa aérea russo S-400 por 2,5 bilhões de dólares lá em 2017. E desde então, o Erdogan vem tentando comprar os caças F-35, mas tem sido impedido pelo Congresso americano. Oficialmente, os Estados Unidos queriam que a Turquia se desfizesse dos sistemas russos S-400 antes de aprovar a compra dos caças F-35. Agora tem outro ator importante nessa história, que é Israel, claro. E Israel deixou muito, mas muito claro que a Turquia adquirir os F-35 mudaria, como disse Netanyahu, o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Israel e Turquia têm interesses que se sobrepõem em algumas áreas, mas também competem em outras. Como você descreveria a dinâmica atual depois da cúpula da OTAN entre essas duas potências regionais? Pois é, esse é só mais um exemplo de que esses chamados aliados, na verdade, não são aliados de verdade. Quer dizer, se a Espanha critica Israel por genocídio, o Erdogan está pronto para entrar em guerra com Israel. E os dois são aliados. E com os dois, o Trump diz, ele é um cara tão bom. Mas o fato é que a Turquia está usando o Trump para alcançar a própria agenda. Eu também devo mencionar que os turcos e o Erdogan detestam os europeus, porque consideram os europeus traidores, totalmente e profundamente racistas, anti-muçulmanos e anti-turcos, já que bloquearam a entrada da Turquia na União Europeia. Eles se sentem muito ofendidos com isso, porque é exatamente assim que os russos se sentem quando os europeus dizem para os russos: vocês não são europeus. When the Europeans tell the Russians, you're not European, that's sort of, wait a second, we're half of Europe. É tipo assim, peraí, a gente é metade da Europa. Por que a gente não é europeu? E a Ucrânia é. Isso é estranho. Então, para eles, isso soa quase como um insulto. É assim que os turcos veem os chamados aliados na OTAN. Agora, é um detalhe menor, mas ainda assim importante. Os gregos morrem de medo de que a Turquia, que já tem um exército enorme, consiga comprar os F-35. E toda essa questão com Israel serve como um lembrete constante para todo mundo de que o verdadeiro aliado dos Estados Unidos, o verdadeiro mesmo, é Israel, e não eles. Eles são vassalos, têm que fazer o que mandam, inclusive o Erdogan. Então, ele basicamente tenta tirar o máximo que pode do Trump. Mas os dois entendem que isso tudo é, digamos, um jogo, um teatro de conveniência. E de fato, sabe, é importante para o Trump ter bases americanas na Turquia que possam ser usadas para bombardear o Irã. Mas não está certo que os turcos vão permitir isso. E claro, os israelenses estão muito preocupados com a Turquia. E sim, a geopolítica é fundamental aqui, porque os israelenses querem controlar a Síria e anexar mais pedaços de território. E veja, a Turquia enxerga isso como parte da sua área de influência, o seu domínio histórico na Síria, que fez parte do Império Otomano por séculos. Acho que desde 1400 e alguma coisa, depois da Batalha de 1415, se não me engano. Então, no fim das contas, é disso que se trata. O Erdogan tem sido muito duro com Israel nas palavras, mas até agora não nas ações. Mas pode chegar um momento em que isso acabe se traduzindo em alguma atitude hostil. Vamos ver. Erdogan também declarou abertamente seu apoio a um programa para fornecer armas da OTAN à Ucrânia.
O programa se chama Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia. Qual é a visão da Rússia sobre suas relações com a Turquia neste momento? E a Turquia, claro, é membro da OTAN, então isso não deveria ser uma surpresa. Mas, ao mesmo tempo, como Erdogan tenta manter boas relações com Vladimir Putin, parece bem comum afirmar abertamente que apoia um adversário, a Ucrânia. É bom, de novo, é pura geopolítica. A Rússia e a Turquia tiveram nem lembro quantas guerras, muitas, talvez 10, talvez mais. É tudo geopolítica. E o motivo pelo qual a Turquia não reconhece a Crimeia como russa é porque no século XVI, em 1550, sob o governo de Suleiman, o Magnífico, aconteceu a primeira guerra entre ele e, na época, Ivan, o Terrível, ou, como os ocidentais o chamavam, o Terrível. A Rússia ainda disputava as terras do sul. A Crimeia ainda não tinha sido tomada. Isso só aconteceria 200 anos depois, com Catarina, a Segunda, quando a Rússia finalmente conquistou a Crimeia. Então os turcos consideram aquela uma terra perdida deles. E é por isso que eles realmente não querem admitir que aquilo é russo, embora tenham reconhecido quando era soviético. Eles querem jogar esse jogo em que uma Rússia dividida, ou seja, com a Ucrânia separada da Rússia, serve aos interesses geopolíticos da Turquia. Obviamente, porque isso significa que o seu vizinho do norte está dividido em dois, ou em um e meio. E isso é bom do ponto de vista deles, porque quer dizer que tem mais poder e presença no Mar Negro. Mas, na minha opinião, o futuro da Turquia está na Organização de Xangai e no BRICS, ou basicamente, de uma forma ou de outra, com o Oriente. Por quê? Porque eles não foram aceitos. Os europeus tiveram a chance de alinhar a Turquia e não fizeram isso. Por quê? Bem, porque têm medo. Por razões históricas, eles têm medo dos turcos. Porque para os austríacos, sabe, Gefahr von Osten, perigo vindo do leste, faz parte da identidade nacional. Faz parte do medo, porque aquele enorme Império Otomano, maior que o Império Romano, ficou na porta da Europa por séculos. E toda a história da República de Veneza é uma história de guerras contra os otomanos, que aos poucos, passo a passo, eles começaram a vencer. Porque a maior parte do mar Mediterrâneo era controlada pelos turcos no século XVI. É por isso que os europeus são tão cautelosos. A Hungria passou 100 anos da sua história sob ocupação turca. E é por isso que eles ficam paranoicos quando a União Europeia diz: abram as fronteiras, deixem o pessoal do leste entrar. Não. Eles não querem ser dominados. São só 10 milhões de húngaros e 90 milhões de turcos. E eles não querem que os turcos invadam a Hungria, a ponto de, no fim das contas, o país se perder. Por esses motivos, eles não querem que os turcos tenham fronteiras abertas e livre migração, como seria o caso se a Turquia fizesse parte da União Europeia. Dá para entender esse ponto de vista, mas eu também entendo os turcos. Eles se sentem excluídos do Ocidente e agora estão voltando o olhar para o Oriente. E isso parece cada vez mais interessante, porque este é o momento em que a China é vista como um exemplo brilhante de industrialização, de como transformar um país da pobreza em prosperidade. É exatamente isso que os turcos querem fazer. E agora eles olham para a China, o que também significa olhar para a Rússia. Porque China e Rússia estão, gostem ou não, praticamente no mesmo barco. Eu acho que eles até gostam, sim, mas hoje em dia precisam um do outro mais do que de qualquer outra coisa. E eu acho que a Turquia está começando a perceber que pode tirar mais proveito disso, pensando no desenvolvimento de longo prazo. O que os europeus podem oferecer para eles? Nada, além de desprezo. Tecnologia? Dá para conseguir na China. Comércio, mercados, tudo isso está na China. Os produtos baratos do dia a dia vêm da China. Então eu acho que foi isso que a Rússia fez com Erdogan. Transformou ele num centro de energia. Ele tem uma localização geográfica excelente, ligando o leste ao oeste, o norte ao sul. Os chineses querem toda essa iniciativa do cinturão e rota passando pela Rússia e pela Turquia. E eu acho que a longo prazo,
é aí que os turcos vão encontrar o futuro deles. Então, sob esse ponto de vista, a Ucrânia acaba sendo secundária. Talvez essa seja a última pergunta de hoje. Você mencionou que a Turquia pode buscar fazer parte da Organização de Cooperação de Xangai, certo? Mas você acha que a participação na OTAN e na OCDE seriam coisas mutuamente exclusivas? Eu não sei, porque eles vão tentar ficar dos dois lados o máximo que puderem. Mas se chegar a um ponto em que precisem escolher, eu acho que escolheriam a China e tudo que esteja ligado à China e à Rússia. Porque, veja, muitas das repúblicas da Ásia Central são túrquicas. Quero dizer, elas têm origens étnicas e linguísticas relacionadas. Agora, a única forma de ter relações comerciais normais, com fronteiras abertas, é sendo amigo da Rússia. Porque se não for, a Rússia simplesmente fecha tudo. A Rússia tem uma influência enorme, econômica, política e cultural nessas regiões. Todas elas fazem parte da comunidade dos Estados independentes. Então a Rússia não se importa quando esses países mantêm laços culturais ou relações econômicas e comerciais. Não se importa nem um pouco com isso. Por que não? Mas se houvesse ligações militares ou alguma ideia de panturquismo que a Rússia considerasse perigosa, aí sim se importaria. Então me parece que se o Erdogan quer desenvolver esse tipo de guarda-chuva cultural, uma civilização túrquica, ele está olhando para o leste. Isso só é possível se houver boas relações econômicas com a Rússia e com a China. Aí o Cazaquistão é amigo da Rússia, amigo da China, amigo da Turquia, todo mundo é amigo de todo mundo, e podem se desenvolver de forma harmoniosa. Mas se alguém tentar dominar, ou for visto como um fantoche, um aliado ou um agente do Ocidente, eles vão encerrar isso, porque não dá para fazer desse jeito. Esse é o quintal deles. É sempre ótimo ouvir suas ideias e aproveitar sua experiência, Dr. Brovkin. Muito obrigado por participar, agradeço por trazer essa perspectiva histórica e por nos ajudar a entender melhor, com todos os detalhes e nuances, os acontecimentos atuais também. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Sempre um prazer fazer isso. Obrigado.